Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito. Estou aqui sempre com um tema interessante para vocês. Hoje eu estou com esse convidado ilustre aqui, Dr. Jorge Trindade. Ele é advogado, ele é psicólogo, ele é doutor em psicologia, tem um instituto de psicologia jurídica aqui em Porto Alegre, que dá vários cursos na área e tem uma larga experiência na atuação jurídica dentro desses processos que envolvem a psicologia jurídica. E aí hoje nós vamos receber aqui uma aula desse doutor que vai nos trazer aqui um assunto muito interessante. Então eu começo perguntando para o Dr. Jorge sobre a sua trajetória profissional e sobre o que é a psicologia jurídica. Muito obrigado, professor Merino, que é um grande amigo, colaborador, escreveu conosco um livro que anda sendo publicado já na 10ª edição. Muito obrigado. A minha trajetória, pessoal, eu comecei estudando Ciências Jurídicas e Sociais, né, que é a Faculdade de Direito. Posteriormente, ingressei na carreira do Ministério Público, fui por largos anos promotor de justiça e depois procurador de justiça. Nesse entretempo, concluí a formação da Faculdade de Psicologia, fiz mestrado, fiz doutorado e hoje me dedico a esta área que eu acho que é muito extraordinária, que é a psicologia forense. Então, eu junto, nesse aspecto, né, a minha dupla formação, como psicólogo hoje e como advogado. E, doutor Jorge, nos explica um pouquinho, assim, né, o que é a psicologia jurídica, a psicologia forense, né, o conceito dela, né? Muito bem, professor Merino. A psicologia forense é justamente essa junção entre dois conhecimentos. De um lado, o conhecimento do direito e, de outro lado, o conhecimento da psicologia. Então, a psicologia forense é um nome que tem duas palavras, né? Psicologia vem da psicologia, da ciência da psicologia, e forense é relacionado ao direito, aquilo que acontece no fórum, né? Por isso, forense. Então, a psicologia forense é a conexão entre o direito e a psicologia. Interessante. E falando na prática, em que a psicologia jurídica pode auxiliar, no caso, por exemplo, em processos de direito de família? Muito bem. Na área de família, a psicologia forense pode ser útil, pode colaborar em praticamente todos os processos que envolvem conflitos de família, como, por exemplo, a convivência com filhos, situações de divórcio, questões muito em voga de alienação parental, quando um genitor obstrui o contato do outro genitor com a criança ou com o adolescente sem ter um motivo, uma razão para fazer isso, a não ser o seu desejo de castigar o outro e, nesse sentido, prejudicar o desenvolvimento do filho ou da filha da criança. Então, na área de direito de família, a psicologia forense pode ser útil em praticamente todos os processos, porque ali há conflito. E a psicologia forense auxilia na compreensão, na explicação para o magistrado de como aquele conflito pode ser melhor solucionado do ponto de vista jurídico. Interessante. Então, aí é uma integração do direito com a psicologia. Né? Questões de adoção, por exemplo. Sim. Né? Enfim, praticamente em todas as áreas do direito de família. E com relação ao direito criminal, em que a psicologia jurídica ela pode auxiliar dentro dessa área de direito criminal? Professor Merino, dentro do mundo do direito criminal, a psicologia forense pode ser um instrumento muito valioso, seja para explicar a personalidade do réu, daquela pessoa que comete um delito, para explicar o próprio crime em si, quais são as motivações, o que levou aquele indivíduo a realizar aquele comportamento,
e também pode recair em estudos sobre a própria vítima, a personalidade da vítima, enfim, a relação entre esses personagens do processo penal. Então, estudos de personalidade, estudos da doença mental que pode envolver aquele crime, né? Questão relacionada à droga, ao uso abusivo de substâncias, enfim, quais são todos os aspectos que levaram aquele indivíduo, conscientemente e às vezes não conscientemente, a praticar aquele comportamento lesivo ao direito na área especificamente penal. Nós sabemos que muitas pessoas cometem crimes por problemas mentais, por questões de perda da saúde mental. E essas pessoas, evidentemente, pelo direito, elas não merecem ser penalizadas. Elas merecem e necessitam de um tratamento para que aquele comportamento que elas praticaram, que é um comportamento delituoso, não seja mais praticado, para que a sociedade tenha a garantia de que essa pessoa, sendo devidamente tratada e acompanhada, que é o seu problema, ela não virá mais a cometer aquele crime ou outros crimes eventualmente. Doutor, uma coisa que é muita dúvida da população, que se fala muito, é a questão do psicopata, né? O psicopata. E aí todo mundo diz o que é psicopata, o que não é psicopata. Pessoas que matam assassinos em série, teve aquele assassino do parque, por exemplo, lá de São Paulo, que matou várias pessoas. O que caracteriza a pessoa ser um psicopata? A psicologia jurídica pode fazer esse estudo e diagnosticar isso? E quais são as características dessa pessoa que comete, por exemplo, um crime em série, esses crimes absurdos assim, e que pode ser caracterizado como psicopata? Explica isso para a gente. Muito bem. Esses crimes geralmente ocupam muito espaço na mídia, né? Há um certo estardalhaço desses crimes, até porque isso impacta toda a população. E aí a população se vincula, quer saber, fica curiosa para compreender aquele comportamento. Felizmente, pessoal, o número de indivíduos psicopatas é muito reduzido. Os psicopatas não estão por aí soltos, todos caminhando na rua. Não é isto, né? A incidência de psicopatia na população em geral, felizmente, é muito baixa. Mas existem indivíduos que cometem crimes, e muitos crimes, muitos delitos, em virtude da sua personalidade ter as características de uma psicopatia. São pessoas insensíveis, são pessoas que geralmente utilizam o processo de sedução, de envolvimento, para conseguirem praticar o seu crime. São pessoas que têm a prática de mentira patológicas, mentem por tudo, aquele mundo que elas criam não é um mundo verdadeiro, não é um mundo real. Essas pessoas não têm empatia, ou seja, elas não se comovem com o sofrimento do outro, elas praticam lesões ao patrimônio, à vida, às instituições, mas elas não têm sentimento de culpa. São pessoas destituídas do sentimento de culpa. Como é que isso se resolve na prática? Na prática, existem instrumentos na psicologia forense que são capazes de identificar, pelo estudo da personalidade, se aquele indivíduo é ou não psicopata. Isso se faz através de instrumentos da psicologia forense com relativa segurança, isto é, a margem de erro é muito, muito baixa. Então nós temos assim uma grande capacidade, né? A psicologia forense oferece grandes recursos, excelentes recursos, para que se possa identificar um psicopata e para que o sistema jurídico possa conter o comportamento desse indivíduo, fazendo com que aquela sucessão de crimes que um psicopata geralmente pratica não continue. Entretanto,
se a psicologia forense tem essa grande capacidade para identificar o sujeito psicopata, nós não temos a mesma facilidade quando se trata de tratamento dos psicopatas, porque esses tratamentos, infelizmente, não são muito eficazes. Então, eles precisam daquilo que nós chamamos de contenção, quer dizer, o poder público, o Estado, a justiça, a polícia precisa conter esses indivíduos para que eles não continuem praticando a série de crimes, aqueles crimes dos psicopatas que cometem delitos em série, né? Não se realize, que aquilo não continue. Isso se faz hoje em dia mais pela contenção, na medida em que não há uma medicação, não há uma abordagem terapêutica que assegure que aquele indivíduo, que é psicopata, definido, identificado como psicopata, diagnosticado como psicopata, não cometa mais crimes. Portanto, o Estado, né, o poder judiciário, o poder de polícia tem que interromper o comportamento desses indivíduos. Mas nós temos no campo da psicologia forense uma escala chamada escala Hare, que é o nome da pessoa que criou lá no Canadá essa escala, e essa escala nos ajuda a identificar o indivíduo psicopata com bastante segurança, com bastante precisão. O senhor agora falando me levou a lembrar daqueles casos de exploração da internet, né? Agora... De pessoas que seduzem outros pela internet e mentem, né? Mandam e obtêm fotos, vantagens, dinheiro, favores pessoais, abusos de natureza sexual, né? E podem ter, então, uma correlação entre a psicopatia e a pedofilia, né? Ou então entram em delitos financeiros, tiram dinheiro daqui, fazem golpes lá, né? Ou então ainda, além de fazer esses golpes que andam soltos aí pelas mídias sociais, obtendo muito dinheiro, né, e vantagem financeira, obtém também vantagens de natureza pessoal, né, sexual, se envolve com pessoas, tiram dinheiro das pessoas, né, recebem patrimônio, transferem os patrimônios. Isso é uma coisa caracteristicamente psicopática. Nossa, é uma coisa realmente... há pouco tempo eu vi também um caso da televisão de um sujeito que se identificava como médico, ele tinha fotos nas redes sociais como médico. E não era nada. E não era médico, né? Não era médico. E aí ele fazia as mulheres se apaixonar, né? Aí ele dizia que o hospital dinheiro, atrasou o pagamento, pedia exatamente. dinheiro, aí a mulher diz, não, ele é um médico, ele é um homem bonito. Isso. Então elas iam lá, pagavam, agora faziam preciso vender o meu carro e dar dinheiro para ele. Aí depois, exatamente. quando a mulher estava desconfiada, ia no hospital, não dizia, era nada. Não tem nenhum médico com esse nome aqui, não trabalha nenhum médico aqui. Então, o sujeito amava a coisa muito bem feita, e com várias mulheres. Né? É que os psicopatas, embora tenham esse distúrbio de personalidade tão severo, eles têm a inteligência muito alta, ou seja, acima daquilo que a população em geral é a nossa média da inteligência. Então, eles se utilizam desse poder da inteligência para aperfeiçoar os seus comportamentos psicopáticos, gerando grandes prejuízos emocionais, financeiros aos indivíduos, às vítimas. Muito interessante. E agora eu vou falar um pouco da minha área trabalhista, né? O que a psicologia forense pode auxiliar na área trabalhista? Nós temos aí vários casos, por exemplo, de assédio moral, assédio sexual, dano moral no trabalho, pessoas que são perseguidas psicologicamente. Acidentes, né? No campo do trabalho. Acidentes de trabalho também, né? E coisas graves também, casos de racismo, casos de preconceito sexual, pessoas que são efetivamente perseguidas permanentemente pelas chefias e acabam tendo problemas graves. Em que a psicologia forense pode auxiliar nesses casos, doutor? Muito, professor Merino. Desde acompanhar a pessoa que é vítima desses comportamentos, né, assessorando, acompanhando, propondo um tratamento adequado para que a pessoa supere, porque muitas vezes, em virtude de um assédio, a pessoa se torna um paciente deprimido, né, uma pessoa que começa a pensar até mesmo tendo ideias suicidas, né, tem choro fácil, não deseja mais trabalhar, não quer mais sair na rua. Então, a psicologia pode assessorar, acompanhar, tratar
essa pessoa que é vítima. E também pode prevenir numa empresa para que esses comportamentos não ocorram. E também auxiliar, quando eles ocorrem, a restaurar o dano moral, né, o prejuízo psicológico, o sofrimento psicológico que aquela pessoa teve, assim como produzir laudos, perícias, né, que demonstrem que aquela pessoa foi assediada, que sofreu, que teve dano psíquico. E também uma coisa que é muito comum é o transtorno de estresse pós-traumático, porque um evento desses, na maioria das pessoas, gera um trauma. E esse trauma precisa ser tratado do ponto de vista psicológico, mas precisa ser acolhido também do ponto de vista jurídico e gerar, né, uma restauração, a reparação de um dano psíquico, de um dano moral. Então, a psicologia, dentro do campo do trabalho, pode ser útil em vários aspectos, né, sendo um recurso cada vez mais utilizado para que essas questões não aconteçam e, se acontecerem, que essas pessoas possam ser cuidadas, tratadas e juridicamente amparadas. Doutor, quais são os prós e contras da lei de alienação parental? Tem muita gente que é contra a lei, que quer revogar a lei, criticam a lei. Queria que o doutor falasse um pouco assim, sobre isso. O que o senhor acha desse A lei de alienação parental foi um grande avanço que, no Brasil, nós conseguimos conquistar. Entretanto, desde a origem dessa lei, ela vem sendo contestada por grupos que não reconhecem esses benefícios. Atualmente, a lei é do ano de 2010, já sofreu uma alteração e agora, mais do que nunca, ela recebe críticas, né, de grupos que propõem a revogação da lei de alienação parental. No entanto, agora nós teremos o novo Código Civil. Nós não sabemos ainda se o novo Código Civil, que entrará em vigor em breve, irá contemplar ou não a temática da alienação parental. Agora, o fenômeno da alienação parental não foi criado no Brasil, não foi criado por ninguém. A alienação parental é uma questão da relação social intrafamiliar, né, que existe, independentemente da lei, desde que o mundo é mundo. Isso decorre do conflito humano, das dificuldades na relação entre os genitores. Então, o Brasil, a lei não inventou a roda, né? Ela apenas classificou aqueles comportamentos que os legisladores entenderam que eram prejudiciais à saúde da família. Então, nós não inventamos a roda, o Brasil não inventou a roda com a lei de alienação parental. Apenas sistematizou uma questão que é um conflito que acontece no âmbito da família, sobretudo quando há uma ruptura abrupta, quando é, por exemplo, um divórcio. E há um processo judicial muito conflituado em que um genitor procura boicotar o comportamento do outro, fazendo com que a criança não conviva plenamente, adequadamente com esse genitor, com aquele pai ou com aquela mãe, não importa se é homem, se é mulher, são as figuras da família. O prejuízo disso tudo, na verdade, o grande prejuízo, professor Merino, são as crianças e o desenvolvimento saudável do ponto de vista psicológico que essas crianças merecem ter. Doutor, e atualmente, onde é que o senhor exerce as suas atividades? Bom, nós temos uma equipe, o professor Merino conhece bem, uma equipe de psicólogos, advogados, que compõem o que nós construímos com o nome de Instituto de Psicologia, que, para alegria minha, traz o meu nome, Instituto de Psicologia Professor Jorge Trindade, cuja sede principal, aqui em Porto Alegre, fica no bairro Moinhos de Vento. Estamos à disposição para servir, colaborar, esclarecer. E também aqui no programa, o professor Merino responde. E ele responde mesmo. E, doutor, para quem quer, por exemplo, fazer cursos nessa área, aprender mais, o Instituto dispõe de cursos dessa área? O Instituto sistematicamente oferece cursos, tanto na área da psicologia forense aplicada à questão da família, aplicada à questão do trabalho, a psicologia do testemunho, que a gente não teve tempo de falar,
Né? Quem Há sabe várias... outro dia eu convido o senhor de novo para vir aqui É falar verdade, sobre esse outro é tema. Está verdade. convidado desde agora. A questão da vitimologia, por Sim, exemplo, né? sim, Estudar as vítimas. Então, nós fazemos cursos. Agora nós teremos um curso sobre a separação dos casais. Né? O curso vai se chamar A Separação dos Amantes. E os problemas que isto traz do ponto de vista emocional, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da família, do ponto de vista dos filhos e o sofrimento que as pessoas passam quando há uma ruptura. E nós chamamos esse curso, então, A Separação dos Amantes. Então, aí, convidados... Assunto muito tá interessante, aberto. porque ele une direito e psicologia ao mesmo Com tempo. certeza. Eu vou agradecer aqui a participação do Dr. Jorge Trindade. Qualquer dúvida, manda em WhatsApp, aí o nosso WhatsApp 519962-262, está aqui na tela. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, meu canal no YouTube. E também eu vou botar aqui na tela para vocês o site do Instituto Jorge Trindade, para que vocês conheçam o funcionamento e também cursos que tem lá muito interessantes de formação pedagógica sobre essa área de psicologia jurídica, que é de interesse de toda a sociedade. Agradeço aqui o Dr. Jorge Trindade e obrigado, espero senhor Merino. Contar com a sua presença aqui novamente em breve. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Grande abraço, professor Merino.